acho que não somente é fundamental, como é o que vai definir o próximo passo. Quantas vezes nós não observamos bem os momentos, os instantes, o que aquela situação quer me dizer? Eu me lembro muito bem de alguns momentos em que estava com o grande Araki Sensei e ele iria contratar algumas pessoas para uma empresa. E ele disse, bom, vamos ver como elas atuam. Eu não entendi o que queria dizer esse atuam, né? E estava do lado, no momento em que ele fez uma entrevista, ele disse para a pessoa, bom, sem querer abusar da sua boa vontade, eu preciso sair um momento, você poderia ordenar esse escritório que está tão sujo, a moça não veio limpar hoje. E ele percebeu que a pessoa ficou um pouco retraída, né? Talvez um pouco ofendida, nós não sabemos, porque no seu depoimento depois ao departamento pessoal ela disse que não havia estudado nas melhores universidades para estar limpando nenhum escritório ou ordenando nada de ninguém. E em outros casos que surgem que às vezes não percebemos. Nós, às vezes, hoje, por não jogarmos um papel no lixo, perdemos uma oportunidade, perdemos um bom emprego, perdemos algum, alguma plataforma de sustentação que vai nos levar para um alcance mais fácil dos nossos objetivos. Mas isso é normal, isso é do ser humano às vezes não perceber, transitar somente sobre a própria perspectiva. Existem alguns outros casos muito interessantes onde os professores, principalmente os orientais, eles têm uma maneira muito peculiar quando eles querem presentear alguma coisa a uma determinada pessoa ou favorecer aquela pessoa, não é? Lembro-me que um outro caso, um determinado professor, o seu aluno, um dos alunos preferidos, havia chegado o momento, ele deixou a casa dos pais e foi viver sozinho. Então este professor pensou, bom, eu preciso ajudá-lo de alguma maneira. E o aluno não tinha nenhum colchão para dormir, não tinha nada. Então o professor chamou esse aluno em casa e disse, olha, eu preciso renovar essas coisas, aqui está tudo muito cheio. Por favor, dê um jeito de levar esses móveis para algum lugar. Bom, coloque lá na sua casa. E o aluno, ao invés de perceber que o professor estava tendo um carinho, uma atenção com ele, pensou, bom, tudo o que ele não quer, ele joga para mim. Ou seja, o que não serve mais para ele, vem para mim. O que ele acha que eu sou. Na verdade, não é isso. Na verdade, o professor não queria que o aluno se sentisse ofendido em ele estar oferecendo aqueles móveis, que o professor não tinha condições de comprar outros móveis. Sua casa ia ficar sem móveis. Então, isso se converte num sacrifício pessoal. Ou seja, quando nós possuímos muitas coisas e ajudamos os demais, isso é generosidade. Agora, quando nós temos, por exemplo, só uma camisa, está fazendo frio e tiramos essa camisa e oferecemos a outra pessoa, isso é um sacrifício pessoal. Então, quantas vezes as pessoas que não estão à nossa volta se sacrificam por nós, ou mesmo nós tentamos nos sacrificar por alguém, e aquele momento não é entendido, aquele momento não é percebido em sua profundidade. Isso ocorre diariamente, cotidianamente, em todas as famílias, em todas as culturas, principalmente com a diferença das culturas, não é? Cada cultura tem sua maneira de se expressar, cada cultura tem a sua maneira de se movimentar dentro dos padrões sociais a que estamos submetidos. Existe um outro caso muito interessante também, de um professor que já estava velho e queria presentear o seu aluno com uma espada. Ele tinha uma coleção imensa de espadas. Então ele disse, olha, eu já não dou conta mais de limpar as minhas espadas, por favor, leve uma para você. E o aluno não entendeu que aquilo era um presente. Da mesma forma, a pessoa, tá, só agora que ele me presenteia, agora que ele não dá conta de limpar as coisas, por que não me presenteou antes? Esse ego que está sempre saindo, essa necessidade do eu sempre, isso é uma cegueira tão forte, entorpece tanto a consciência, nos tira do eixo de progresso pessoal, do eixo de evolução.
Quando eu digo observar além das formas, talvez os momentos, não é ver o que se está dizendo, e sim por que se está dizendo. Ou não é o que se está oferecendo, e sim por que se está oferecendo. Nós somos tão insensíveis a essas coisas, nós preferimos pensar que alguém, eu estou fazendo um sacrifício por alguém de aceitar um presente do outro. Meu Deus, quanta estupidez, não é? Nós preferimos transitar dentro do aspecto pequeno da vida humana do que perceber a grandiosidade de um momento. Nós percebemos, às vezes, atuar com estupidez do que sermos um campo de cultivo da sabedoria. Tudo isso é a questão de observar bem os momentos, observar bem os instantes, e sem dúvida alguma isso nos remete ao próximo momento em um triunfo ou um fracasso. Ainda assim, dificilmente uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante, ela vai perceber o seu erro ou a sua pequenez naquele ato. Em geral, ela vai insistir na sua razão, no seu, no seu mundo, né? Pequeno, contrativo, reativo. Mas isso também muda. Isso é interessante porque com o tempo isso também tende a se modificar. A pessoa tende a perceber que alguma coisa ali não estava certa e a própria natureza reajusta os pontos. A mente vai se abrindo, a consciência vai se expandindo e pouco a pouco vai se percebendo, né? Então aí está a importância talvez dos momentos, dos instantes. Sermos capazes de estar despertos. É aquela lição antiga que diz, não é? Tudo que você estiver fazendo, esteja atento ao que você está fazendo. Pensar bem, escutar bem, falar bem. Não entendeu? Repense, reflita, veja, não é? Exteriorizar simplesmente de maneira reativa, de maneira ácida, isso nunca foi saudável, ainda mais nos tempos de hoje, onde não existe a paciência, a tolerância, pode ser ainda muito mais desnecessário. Então, se existe um ponto interessante em relação aos momentos instantes pare, reflita, veja bem o que aquilo quer dizer, né? Não atuar simplesmente por uma reação automática.